Então, muito bem, segunda parte desse nosso encontro, desta quinta-feira, 10 de dezembro de 2015, né? Agora, seguindo na interpretação deste parágrafo, não é? O Rosato coloca o nome da pessoa LF, né? A gente fica... não sabe quem é, né? Fica voando, né? Mas e é importante a gente né? Então diz o nosso amigo, né? Escritor e jornalista, né? A grande síntese é um sistema de filosofia científica. Então vamos lá, filosofia científica. Filosofia é estudar, de acordo? Ciência é o que entendeu desse estudo. Então, filosofia científica, a grande síntese, é um sistema de filosofia científica, ou seja, é um sistema onde Pietro Baldi escreveu e cada um interpreta como pode. Não tem uma definição definitiva. De acordo? O que ele escreveu foi intuitivamente? Diz ele que sim. Sim, né? Agora, o que é intuitivo, nenhum médium tem intuição só por ser médium. A intuição é inerente ao estágio evolutivo do médium, coincidindo com o estágio evolutivo de quem intui. Porque se não coincidir, não tem como. Agora, por que intui, sendo que ele mesmo poderia resolver a coisa, a ideia? É porque está num corpo biológico cujo cérebro é inferior ao cérebro perispiritual. De acordo? Não, isso aí não tem dúvida. Mas que você falou a palavra inerente, é inerente. Inerente, então. Um espírito só intui, um médium com as características evolutivas do intuidor. Porque não pode intuir um papagaio que fala como médium. Entendeu? Pois é, mas aí você falou que o Pietro Baldi estava num corpo que não tinha as características do cérebro perispiritual. Não tinha as características do cérebro espiritual. Por quê? Porque quando eu relaxo, querendo tirar diplomas, colando e não estudando, eu entro em corpos inferiores automaticamente. Então, se eu roubo do plano espiritual, eu mesmo é que vou pagar a conta na prisão aqui de um corpo inferior. Entendeu? Não, isso aí não tem dúvida. Na Terra, as prisões aqui que prendem corpos é uma prisão 2 vezes, viu? Com certeza, isso aí não tem dúvida. De acordo? Vamos lá. Que bom, você quer ir lá? Não. A grande síntese é um sistema de filosofia científica e tem também um conteúdo ético. Muito bem. Isso aqui não precisa ter escrito e tem também um conteúdo ético. O que falta na Terra é ética. Ética não é eu mostrar que eu sou educado, civilizado, estou com a roupa limpa e tomei banho, não. Isso não é ética, não. A verdadeira ética é inerente ao dono do corpo. Dono do corpo, o que eu faço com o meu corpo? Eu estudo ou eu quero colar? Deu? Eu estou citando mais o colar, que é o principal na Terra hoje. Então, na Terra, a humanidade da Terra não tem futuro, porque cola. Se cola, está repetindo passados, deu? Que passado? Sou um ladrão, deu? Só que sou um ladrão de mim mesmo. Então, na Terra não existe ética. Não existe ética. Ser bom, ser educado, ser honesto, ser trabalhador, corpo limpo, roupa limpa, isso não é ética. Isso é fantasia no teatro da vida, viu? Eu tenho que ser autêntico. E sendo autêntico, qualquer roupa é secundária. Hoje na Terra, pega uma pessoa honesta, 100% honesta, humilde e trabalhadora, está vestindo uma roupa simples, tenta entrar num banco, o vigilante vai ficar de olho, vê se tem.
Onde ele for, ele vai atrás. Agora, seja um mau caráter, numa roupa de grife, num terno inglês, sapatos caríssimos, unhas bem feitas, rosto maquiado e bem tratado, entra num banco, vão estender o tapete vermelho para um vagabundo desse. É isso que tem que mudar na Terra. O que está faltando na humanidade da Terra é uma palavra: autenticidade. Eu não sou o que pareço ser. Está claro? Agora falou tudo. É o que está faltando na Terra. Eu não sou o que eu pareço ser. A máscara. Você vê os políticos aí de paletó, terno inglês, né? Casimiro inglês, né? Terno de milhares de reais, sapatos caríssimos, bem arrumadinhos, né? Ladrões maquiados de terno e gravata, desse Deus. O que é que eu quero da civilização da Terra convivendo com gente assim? Fica difícil. Agora, eu vou prender essa turma toda, eu tenho que prender 90% da humanidade do Brasil. Uma pessoa que, por exemplo, faz um concurso insistentemente para passar no emprego público, quer passar para trabalhar ou porque é emprego público? Me ajuda. O que eu posso esperar da vida do mundo e da Terra? Nada. Eu não tenho direito à felicidade, porque eu me corrompi naturalmente, viu? Com certeza. Viu? Vamos lá. Quem quer emprego público quer gozar para receber no fim do mês o dinheiro. Agora, emprego numa empresa privada tem que tolerar o patrão, isso eu não quero, não. Só que tem um detalhe: o patrão recolhe impostos e quem tem emprego público vive dos impostos. Falei claro ou não? Falou, claro. Isso aí é... Temos que acordar, nós estamos dormindo. De acordo? Isso aí é lógico, óbvio. Tá ferindo, hein, garoto? Essa língua aí tá ferindo. Ué, mas não é que a língua está ferindo, é que nós temos que acordar. Com certeza. Adianta fingir que é feliz? É. Adianta ser rico tendo medo de ser roubado? É o que mais existe na vida. Porque a verdadeira riqueza não gera medo, gera felicidade. E tranquilidade, né? Analisa as residências aqui no Brasil há 50 anos atrás. As casas tinham porta aberta, janela aberta, tudo aberto. Hoje, põe tranca. Não, mas não vamos pôr só tranca, não. Vamos pôr grade também. Não, vamos pôr tranca e grade, não. Vamos, além de tranca e grade, vamos pôr alarme eletrônico. Quer dizer, isso é vida. Agora é câmera de vídeo. Câmera de vídeo, né? Filmando. 24 horas. Isso é vida. Ter medo. Chama prisão domiciliar. Prisão domiciliar. E tem polícia, né? Toma conta de nós, para nos proteger. E precisa dessa parafernália toda? Não. Tem uma coisa errada com a polícia ou com a parafernália, viu? Então, seguindo. É uma obra benéfica em larga escala. É uma obra benéfica, meu caro amigo, sim, e em larga escala, se quisermos. Isso. Porque nós temos uma praga existencial chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É mais fácil enganar do que ser real. De acordo? Equaciona e resolve a tarefa de iluminar as consciências. Na Terra não tem consciência, como iluminar o que não tem? Tem que ter primeiro a consciência, para depois iluminar a consciência. Com certeza.
num momento histórico decisivo de grande amadurecimento. Momento histórico. Tem mais de 100 anos essa obra. Onde é que está o momento histórico aí? Deu? Tá danado. E decisivo, e piorou mais ainda, né? De grande amadurecimento. Amadurecer. Eu estou na carne para sair dela entendendo e não convivendo sem entender nada. Com certeza. Já por em todos os campos. Em todos os campos não, meu caro amigo. Não é em todos os campos. Em cada encarnação, eu abranjo um campo. Numa encarnação eu abranjo química, aprendi. Na outra encarnação eu vou praticar a química. E na terceira encarnação eu vou ser dono da química, deu? Com certeza. Outra etapa, eu encarno para a física, vou aprender a física. Na segunda encarnação, eu vou treinar a física. E na terceira, eu vou me diplomar na física. Aí, de novo, noutra encarnação, eu entro na biologia, vou aprender biologia, vou treinar, vou me diplomar. Somando essas 6 matérias, 3 vezes 6 vezes 3, 18. Em 18 encarnações, para que voltar aqui? Deu? Agora, se nós bobearmos, a gente tem 1.800 encarnações repetindo o que fizemos na anterior. Com certeza. A lei da natureza está envelhecendo, vai entrar em fase terminal e vai morrer, sem solucionarmos o nosso problema, deu? Vamos acordar quem nos ouve? Isso. Deu? Tem, pois, um alcance também social. Alcance social, se quisermos estudar. Se não quisermos estudar, o sacrifício de Pietro Baldi foi em vão. Ele treinou para ele, mas não produziu frutos, deu? Com certeza. Claro, né? E se insere como força viva na renovação espiritual. Força viva. O que é que eu faço do meu tempo existencial? Isso é que é força viva. O que é que eu faço? Renovação espiritual. O que está faltando na humanidade inteira da Terra é se transformar em espírito. Com certeza. Porque nós temos uma parecência de espírito, mas não só. Na Terra, 7 bilhões são machos e fêmeas. Viu? Que a transformação para homem e mulher depende do esforço individual. Viu? Para a qual o mundo se prepara laboriosamente. Não. Labor. Eu devo trabalhar o menos possível para a sobrevivência do meu corpo e dedicar o mais tempo possível estudando. Só assim eu saio daqui melhor. O que é encarnar ao pé da letra? É aprender aqui a ter vida do lado de lá. Isso é que é encarnar. Encarnar não é entrar na vida, não. Encarnar é se preparar para a verdadeira vida. Está dando aí? Aula, maravilha. Quem ler esta obra, nessa profundidade, ouvirá ecoar aí as grandes correntes de pensamento. Então, perfeito. Essa obra é uma síntese da corrente do pensamento, se eu estiver preparado para analisar. Porque a grande síntese é uma obra sintetizada. Síntese. Agora eu desenvolvo, eu posso transformar essa obra em outros 2 livros de 300, quase 400 páginas,
Posso transformar em 2, em 20, em 200, em 2.000 livros. Depende do esforço de cada um. De acordo? De acordo. Então, Pietro Baldi veio não para nos ensinar, mas para se disponibilizar para quem quiser aprender. Deu? Tá claro? Tá claro. Porque tem que querer aprender. Ler por ler, não adianta. As titânicas forças cósmicas do imponderável que circunda o mundo. Então, titânicas forças cósmicas do imponderável que circunda o mundo. Sintetizando, biblioteca cósmica, disponível. Tá certo? Certo. Deu? Deu. Alguma dúvida? Não. Maravilha, né? Pode entrar? Tranquilo. O próximo parágrafo foi escrito por Monteiro Lobato. Por que antes não escreveu o nome toda a pessoa, né? Eu não sou adivinho ainda, né? Ele foi o Monteiro Lobato? É. Tá com cheiro de sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, Monteiro Lobato, jornalista e escritor brasileiro, consagrado até no exterior, pelo conteúdo e simplicidade de sua mensagem. Perfeito. Né? O Brasil poderia ser o celeiro da correção da humanidade, se quiséssemos. Mas, então vamos lá. Todos nós temos o vago sonho de encontrar um livro que nos seja como uma casa definitiva, a casa de sonho que procuramos, um livro no qual moremos ou passemos a morar. No meu aqui está passando, isso aí está passando, aqui está passando. Aí está errado, viu? É passemos, viu? Aí a colocação verbal está um erro grave, viu? Que passemos a morar, não é? Porque o que vale é a posição do primeiro verbo. O outro tem que dar sequência, viu? Então, ou passemos a morar. Pois creio que encontrei o meu livro. Ele se chama, ele não chama-se, tá? Ele está falando no livro. Então é ele. Ele se chama, ele não chama-se, porque a colocação verbal aí está esdrúxula, está mal feita. Ele se chama A Grande Síntese. Aí tem que ter uma vírgula de Pietro Baldi. Quem está estudando isso com você, Carlos, foi revisor a vida inteira, viu? Então não faz vantagem nenhuma de corrigir, tá? Com certeza. Temos de lê-lo e relê-lo. Aqui está perfeito. Porque o segundo verbo está copiando o primeiro verbo. A posição verbal, tá? Lendo, estou a vagar no alto mar desse livro. Não, o livro não tem mar, não. Viu, meu caro Monteiro? Não, mas aqui é floreou, aqui é poético. Floreou, pois é, mas está errado. Poético. Né? O livro não é um mar, tá? Sim. Isso aí é uma colocação verbal para poética, fazer uma poesia. Poesia. Mas nós temos que respeitar o nosso Pietro Baldi, né? Tonto, deslumbrado, maravilhado. Aí está perfeito, viu, meu caro Monteiro Lobato? Tonto, deslumbrado e maravilhado. Tá voltando. Não, mas nós já pois é, agora é isso. Mas uma coisa que eu valorizo quando ele fala um livro, ele coloca em letra maiúscula, valorizando o livro. Esse livro, A Grande Síntese, quando ele coloca aí, um livro, em letra maiúscula, bacana, valorizando. Quando ele coloca aqui, meu livro também, valorizando A Grande Síntese, meu livro, em letra maiúscula. Ele quer dizer ao pé da letra o seguinte, que ele era um escritor infantil para as crianças, mas que por trás do escritor de coisas infantis tinha um homem que pensava. Muito bonito da parte dele. Viu? É igual você fala, cada um no seu grau de evolução. Cada um no seu grau de evolução. Ou na sua verdade, né? Exatamente. Isso. No final aqui, pois aqui, tonto, deslumbrado, maravilhado. Só que para ele ficar tonto, deslumbrado, maravilhado, não bastava ler o livro. Tinha que entender no livro
espiritualizando as informações. Com certeza. Deu? Deu, pô. Né? Com certeza. Porque não basta só ler o livro, Não basta qualquer só livro, não basta. Porque às vezes uma moça se empolga com um rapaz bonito que tem projeção no sucesso existencial. Mas ela está vendo a imagem do rapaz. A casca. A casca, falou poeta. E não o conteúdo. Casca, eu pareço ser. Conteúdo, eu não preciso parecer ser. Entendeu? Outra coisa. Aí, diferente. De acordo? Muda o contexto. Isso. Pode ir no próximo? Perfeitamente. O próximo é enorme. Foi escrito por Rubens Romanelli. É outro espírita fantástico, fabuloso e que sublimou a doutrina dos espíritos, tá? Que deixou informações que não morrem, que informações provisórias não solucionam o problema, tá? Com certeza. Titular da cadeira de Língua Latina da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. Parabéns, meu caro Rubens Romanelli, onde quer que você esteja. Então vamos lá. Só tomar um pouquinho d'água aqui, porque você já viu. Não, perfeitamente. Você já viu. Isso aqui nós vamos levar muitos anos para mais, sem correria. Porque não vamos levar anos, não. A não ser que você tira férias todo mês, né? Aí é difícil, né? Bom, mas se você não tirar férias todo mês, eu te considero tanto que você sabe muito mais do que eu, que tem aquelas situações do mês tal, que não tem jeito, não tem saída mesmo. Tem. Agora, o mês de janeiro eu tenho certeza que é tranquilo. O mês de janeiro é uma beleza, fevereiro. Isso. Mas dezembro sempre tem aquelas festas, né, comemorativas, então vamos lá. Tenha paciência. Armários para montar. Isso. Vou pegar no seu pé. Perfeitamente, eu agradeço. Isso é sinal de que você me ama, isso é amor, isso é amor. Não, ele ama mesmo. Claro que ele ama. Isso é normal. Eu lhe perdoo 1 milhão de vezes. Debalde, vínhamos peregrinando através dos livros em busca de uma concepção do mundo que nos satisfizesse pela universalidade de seus fundamentos, a natural ansiedade de síntese e unificação do conhecimento. Meu caro Rubens Romanelli, onde quer que você esteja, só esse pedacinho, amor. Uma frase como essa é do céu. Isso não é uma frase da terra, viu? Agora eu pergunto a você, Miranda, o seguinte: será que no meio espírita eles não têm assim um conhecimento com profundidade dessa obra, a Grande Síntese? Se tivesse, é sinal de que estariam estudando. Não. Na doutrina espírita, infelizmente, estão relendo obras escritas há uma média de 1 século atrás. Eu existo para alicerçar o edifício da minha encarnação nessas obras, mas jamais construir um novo prédio para abrigar de novo essas obras. Isso é idolatria externa. Eu não existo para idolatrar Deus. Eu existo para ser digno dele. Entendeu? Não, falou tudo. Sem comentário. Quem idolatra Deus é um tolo, é um ingênuo, é um preguiçoso e é um clonador de obras alheias. Falei pra mim. Vulgo popular, um pirateiro. Um pirateiro. Gostei do pirateiro. De acordo. De acordo. Nós, os espíritas, estamos matando Kardec, deu? Mantendo a ideia dele viva. Tem que dar vida de filhos à ideia dele. Filhos da ideia de Kardec.
acrescentar sobre o que ele deixou. Ah, Porque o que ele deixou é a passagem dele pelo cosmos durante os 69 anos de vida dele. Viu? Entendendo-se que dos 69 anos foram só 15 na doutrina espírita. Entendeu? Agora, doutrina espírita, eu vi. Doutrina dos espíritos, eu estou perseguindo para ver se entendo em profundidade. Falei claro? oh, maravilha. Porque esse nosso irmão aqui, que está fazendo um pequeno comentário fantástico, né? Eu acredito que na época dele, ele fez esse comentário a muitos outros, até falando dessa obra, e os outros não aproveitaram esse gancho para ampliar, para aguçar a curiosidade em estudar essa obra. É lamentável. Ele com certeza não apenas leu, mas invejou o nível intelectual de Pietro Baldi. Invejando o nível intelectual de Pietro Baldi, ele quis se igualar a ele, deu? Vale a pena, vale a pena. Se igualando a ele, vai gerar um filho. Pietro Baldi morreu antes dele. Se morreu antes dele, Pietro Baldi poderia, com certeza, voltar como filho dele, viu? Sim. Se o planeta Terra valesse a pena, se o planeta Terra, a humanidade estudasse como a humanidade cola, a humanidade rouba o futuro de todos, viu? Que quem cola mata o seu próprio futuro. Tá claro? Está claro, com certeza. Entendeu? Pode seguir? Pode seguir. Vamos. Movido por esse desejo, perlustramos os grandes monumentos da sabedoria de todos os tempos, desde as velhas doutrinas consubstanciadas na metafísica chinesa do I Ching, até as modernas aquisições do relativismo einsteiniano. Agora viajou bonito. Viajou bonito. Examinamos o hinduísmo nas expressões luminosas de seus mais eminentes mestres. Estudamos o idealismo de Platão, o peripateísmo de Aristóteles, o racionalismo de Descartes, o criticismo de Kant, o panteísmo de Spinoza, o monadismo de Leibniz, o ocasionalismo de Malebranche, o epifenomenismo de Hume, o voluntarismo de Schopenhauer, o solipsismo de Berkeley, o transformismo de Darwin, o evolucionismo de Spencer, o positivismo de Comte, o pragmatismo de James, o monismo de Haeckel, o intuicionismo de Bergson, o panpsiquismo de Farias Brito, para ao fim sentirmos-nos tão vazios como dantes. Acabamos de ler Carroll. Carroll escreveu uma obra que é imortal. O título da obra é O Homem, esse Desconhecido. Quando surgiu nas livrarias a versão brasileira de A Grande Síntese, quer dizer, esse nosso amigo Rubens Romanelli não perde nada, não fica nada a dever ao nosso conhecido Rui Barbosa. Falei claro? Com certeza. Porque ele não apenas leu esses autores, essas ideias, mas paralelamente entendeu cada um de per si. Onde quer que você esteja, Rubens Romanelli, e eu acho que ele é mineiro, viu? Tenho certeza não, mas acho que ele é mineiro. Onde quer que você esteja, parabéns. Que Jesus abençoe a sua vida, o seu espírito, e quem sabe um dia poderemos cruzar os nossos caminhos para copiá-lo
que será uma honra copiar quem sabe mais do que nós, né? Com certeza. Entendeu bem? A gente às vezes lê uma obra dessa sozinho e não dá tanto valor como numa hora como essa que a gente está lendo para transmitir para quem nos ouve. Com certeza. Entendeu bem? Então acabamos de ler Carroll, quando surgiu nas livrarias, a versão brasileira de A Grande Síntese. Quer dizer que ele era frequentador assíduo de livrarias, viu? Hoje as livrarias estão morrendo, tá? Não é só porque tem internet, não. Falta de leitores. Hoje as livrarias estão morrendo. Entendeu? Atraído pelo título, percorremos-lhe o índice e imediatamente sentimos-nos assaltados do desejo de lê-la, sem embargo de seu caráter estritamente lógico e rigorosamente científico. A Grande Síntese não é uma obra resultante de lucubrações intelectuais, nem de dados experimentais. É uma revelação surpreendente, de origem supranormal, por isso que foi dada ao mundo exclusivamente pelas vias da intuição. Intuição. Meu cérebro biológico é incapaz de criar esta obra. Deu, né? Só usando o cérebro perispiritual que pode haver conexão. Isso. De acordo? Serviu-lhe de instrumento no processo de sua elaboração o iluminado místico da Úmbria, professor Pietro Baldi. Parabéns, Rubens Romanelli, onde quer que você esteja. Parabéns. Você dignificou um passeio seu, porque Rubens Romanelli é um escritor como Pietro Baldi. Entendeu? Sim. E Pietro Baldi, lá na cidade de Úmbria, ele foi professor lá. Aí, Miranda, aí já as apresentações aí já foram satisfatórias. Já? Agora pular agora por agora. Para aí. Não, né? Agora vamos começar aqui no Ciência e Razão. Vamos começar agora. Eu queria, as outras apresentações são elogios, né? Elogios. Isso, agora vamos aqui, ó. Ciência e Razão, achou aí? Isso, vamos começar aí. Até o Emmanuel fez uma anotação. Quer dizer, a doutrina espírita, através da federação, recusa Pietro Baldi. E Emmanuel deu o seu parecer. Entendeu? Então nós vamos ler de parágrafo em parágrafo e analisar, tá? Exatamente. Agora, ô Miranda, você poderia abrir um pouco mais o leque? Se o Emmanuel chegou a dizer, a falar, você quer dizer que a FEB então não teve aceitação? Não, porque considerou Pietro Baldi um concorrente da ideia dela. Porque a FEB... Mas ninguém é dono da ideia, não? Ninguém. Você falou correto. Ninguém é dono da ideia. Só que a FEB deveria ser uma entidade composta de inteligências paralelas e não subalternas. Você falou tudo, você fechou. Mas você não quer uma coisa Sim, mas prática? Eu não quero nada sintetizado, não. Eu quero uma coisa analítica. O negócio meu é analítico. Inteligências paralelas. Todos temos o direito de exteriorizar nossos pontos de vista, porque todos sabemos de antemão que não temos a verdade, enquanto que na subalternidade da obrigatoriedade de obedecer ao estatuto da FEB, a FEB parou no tempo, vê se deu. Porque a verdadeira FEB
deveria ser em crescendo. Entendeu? Exatamente, você falou bacana, porque quando se coloca um estatuto, é uma norma administrativa que não tem nada a ver com a doutrina dos espíritos. Isso. É uma norma administrativa das coisas administrativas que ocorrem no dia a dia. Aí tudo bem, mas não pode vincular o estatuto à doutrina dos espíritos, que é de pensamento livre, né? Liberal, vamos falar assim, você falou, trabalhar com as inteligências paralelas, né? Que ninguém está preso a uma fonte. Você concorda que você, ser humano, habitante do planeta Terra, hoje habitando uma parte do planeta Terra chamado Brasil, você não é obrigado a obedecer às leis? Sim. Se você é obrigado a obedecer às leis, você matou a sua consciência e a sua inteligência. Disso aí não tem dúvida. Porque o certo não é obedecer às leis. O certo é concordar com as leis até o momento em que eu não criar coisa melhor. Decidiu. Também não tem dúvida. Então, lei de uma civilização tem que ser em crescendo e não em se acomodando no jogo de interesses das particularidades. Trocado em miúdo. De dentro para fora, é lei interna, consciencial, consciência. Exato. Sempre em crescendo. Agora, uma lei de fora para dentro não funciona. Então, um juiz, ele diz inocente ou culpado, baseando na inteligência dele ou baseando no que está escrito? Ô, Miriam, todo mundo sabe disso, baseando no que está escrito. Se ele baseia no que está escrito, ele está prisioneiro de uma inteligência anterior. Não pode crescer. Desse. Tanto é que o que é o julgamento popular? O julgamento popular joga esse julgamento. Joga para 10 ou 20 a culpa. Para decidir, e geralmente é uma galera leiga. É uma galera leiga, que às vezes, muitas das vezes, vai rolar ali muito sentimento tolo, que aí a galera vai pro sentimento e acusa dentro de um sentimento tolo, não num sentimento racional, baseado dentro da lógica. Exatamente. Por que joga para lá, né? Tipo, numa disputa num tribunal, vence o advogado que fala é mais bonitinho, empolgando, ou vence o advogado da lógica? Simples, objetivo. A maioria das vezes é do teatro, da empolgação. Então, nós queremos o que da vida? Dizem que eu sou um espírito, mas eu tenho que obedecer como um cordeiro. Então não sou espírito, não sou espírito, não sou jamais. Então, ciência e razão. Tem ciência e tem razão aí? Eu dei esse floreado todo para mostrar a você o título. Ciência e razão. Ciência. Eu descubro remédio para consertar uma doença, ou na ciência eu descubro um meio de não adoecer? Agora deu. Falou tudo. Porque hoje eu fico na dependência. Na dependência desse remédio. Aí fica difícil. No tempo da Grécia Antiga, o trigo era medicamento. Hoje o trigo causa doença desse jeito. Não tem muita gente aí que é refratária ao glúten? Entendeu? E o imperador do glúten chama-se trigo. Entendeu? Tem uma coisa errada, não tem não? Vê que hoje eles falam, fazer revisão, não tem coma muito pão, nada que é feito de trigo, não come que engorda, né? Pode estar diabético, né? Agora será por quê? Porque o trigo é... No tempo da Grécia, o trigo dava 3 meses durante um ano. Hoje dá todos os meses do ano.
Tem uma voz errada? Ciência. A ciência avançou? Ciência, mas isso aí é ciência. Dá todo mês é ciência. Ciência que mata. Ou não? Com certeza. As frutas, todas elas davam 3 meses por ano. Era o primeiro mês ela desabrochava, o segundo mês ela encorpava e o terceiro mês amadurecia para ser consumida no terceiro mês. Hoje todas as frutas dão o ano inteiro. Com abundância. Ciência. Para dar saúde ou para vender? Para vender. Então, você quer o que da vida? E quem cuida disso jura que acredita em Deus, né? Tem uma coisa errada? Mas é falar assim, Miranda, colocar na minha cabeça esse refrão. Então, ciência. Será que eu explorei bem? Eu não entrei na razão ainda não, né? Estamos só na ciência. Só na ciência. Viu? Agora a razão, né? Razão, 2 pontos. O que é que eu faço da minha consciência? Que só podemos falar em razão se a minha consciência for o guia da razão. Razão. Eu estou certo. Agora, eu estou certo ensinando a quem não está certo ou massacrando quem não está certo? Eis a questão, né? Se é massacrando quem não está certo, pode ser razão. Não. Ou é assassinato da razão. Aí quem está comandando é o ego. O ego. Agora sim. É o ego. Deu? Podemos. Está liberado por hoje. Você é muito bonzinho, viu? Eu amo você, tá? Mas eu sou caridoso, né? Você é Caridoso. Em outro lugar e de outra forma, aqui está se referindo a grandes mensagens, quem quiser ler, tá? Tá lá, tá? Tá. Que diz que é o primeiro livro da obra dos 24 títulos, né? O primeiro livro. Grandes mensagens. Em outro lugar e de outra forma, falei especialmente ao coração, usando linguagem simples, adaptada aos humildes e aos justos, que sabem chorar e crer. Eu vou ler o parágrafo todo para depois voltar e analisar. Isso, bem melhor. Isso. Aqui falo a inteligência, a razão cética, a ciência sem fé, a fim de vencê-la, superando-a com suas próprias armas. Foi proferida a palavra doce que prende e arrasta para si, porque comove. Indico-vos agora a mesma meta, mas por outros caminhos, feitos de ousadias e potência de pensamento, pois quem pede isso não saberia ver de outra forma, por faltar-lhe a fé ou por incapacidade de orientação para compreender. Voltando e analisando, né? Em outro lugar e de outra forma, quer dizer, na obra Grandes Mensagens, falei especialmente ao coração. Quer dizer, se fala especialmente ao coração é porque quer conquistar a simpatia. Mas de todos, Esse né? é um caminho provisório e não definitivo. Mas quando fala, quer falar ao coração, mas ele quer conquistar todos, né? É porque não, quer ser entendido pela maioria. Então, mas aí está usando sentimento. Um sentimento. Coração e sentimento são sinônimos. Isso. De acordo? Então, sentimento. Eu respeito quem não é. Isso é que é sentimento. Razão. Sigo à frente
me propondo a socorrer quem não é, quando quem não é quiser ser. Ah, bacana, bacana. Deu? Gostei da colocação. Isso é que é coração e razão. Tem razão. Já foi? Que eu não posso, eu não devo negar socorro a quem quer, mas eu devo dar um chute no traseiro, ou ignorar, ou passar por cima, ou atropelar os preguiçosos da vida. Porque na Terra, hoje, século XXI, o que mais tem na Terra são preguiçosos. Nascem criaturas muito inteligentes, mas que se anulam por causa da preguiça. Que os muito inteligentes são para ver se acordam os não inteligentes, e não para os muito inteligentes massacrarem os ignorantes. Deu? Aí você falou tudo, você fechou. Deu aí? Igual ele fala aqui, ó, usando linguagem simples. Então o entendimento é para todos. Aqui ele fala de uma maneira geral, Miranda, usando Maneira linguagem geral, mas provisória. Porque na Terra é maneira geral definitiva. Porque na Terra não querem que a pessoa acorde, não querem que a pessoa seja inteligente. Na Terra o ego manda. Se o ego manda, não permite que alguém seja mais do que o outro. Já foi? Ficando entendido que na Terra quem é mais do que o outro é mais velho espiritualmente que o outro. falou tudo. Então não está fazendo vantagem, está fazendo desvantagem. Vantagem. Na Terra o mais inteligente sofre mais. Por quê? Conhece detalhes. O menos inteligente como material de terceira. Entendeu? Você é cruel, você é cruel, você é cruel, você é cruel. Como material de terceira e lamba os beijos, né? Ainda agradeço, ainda. Fala o delícia, tá bom demais. O deles. O delícia. Dá até repugnância. Quer dizer, igual você falou, o outro, por ser mais velho, ele conhece os detalhes, né? Isso. Se ele conhece os detalhes, ele está mais atento, Miranda. Ele está mais atento. Isso mesmo. E sofre, viu? Paga a conta sozinho. Tenho certeza que de 2008 para cá você sofre muito mais que antes. Um segredinho para você, só para você, não estou falando para mais ninguém. Se arrependimento matasse, já era uma cinza. Você é cruel mesmo, você é cruel, né? Quer dizer que eu fiz você sofrer, né? Exatamente, ele estava tão bom, estava cego, né? Estava tão bom. E eu achei que você fosse meu amigo. Não, estou contando só para você, um segredinho. Né? Você não vai contar para ninguém. Não vou contar para ninguém. Não vai contar para ninguém. Só para nós. Só para nós dois aqui. Segredo, eu adoro segredo. Seguindo o sofrimento, né? Usando uma linguagem simples. Usar uma linguagem simples, gente. Quem nos ouve, faça isso com os pequeninos. Mas desafie quem jura que é melhor do que vocês. Entenderam bem? Porque a coisa mais bonita é uma briga entre dois que querem crescer. Entendeu? Divino, divino. Vocês não imaginam, eu quase chorei com esse danado desse Rubens Romanelli ali no prefácio, né? Eu quase chorei. Porque eu vi que ele tem todas as informações que eu busco. Entendeu bem? Com certeza. Ai, ai. Será que nós temos salvação? Eis a questão. Eis a questão. Adaptada aos humildes, quem nos ouve, trate os humildes com generosidade. Com certeza. Trate os humildes com bondade. Mas não carrega os humildes no colo. Aí, Porque se carregar eles no colo, para que ser intelectualizado? Se sendo humilde, me suprem, substituindo a natureza. Viu? Isso é muito triste. Só falta chamar de papai, né? Então, quem tem dinheiro hoje
e paga esse dinheiro e alimenta os boçais, os ignorantes, está fabricando preguiçosos, viu? Agora, quem tem dinheiro hoje sobrando e alguém quer estudar, paga o colégio dessa criatura, fiscaliza ela, cobre os resultados, e ao invés de dar um banquete para essa pessoa se lambuzar, dá meio pão para a pessoa, porque com fome ela vai querer vencer, e com o estômago cheio ela vai querer dormir. Falou tudo. Tá claro? Quem nos ouve? Tá demais. Quem nos ouve? Então, fazer caridade é concorrer com Deus, prejudicando a evolução de quem recebe a caridade. Tá claro? Quem estiver passando fome, se morrer por causa da fome, do lado de lá não vai esquecer a fome. Ficar registrado. Agora, se morrer velho de barriga cheia, do lado de lá vai esfregar a mão na barriga, eu quero mais comida, eu quero mais comida. Quer dizer, do lado de lá vai querer voltar por causa da comida, não para ser dependente de caridade. Falei claro. Hein? Hoje está demais. Tá demais. Desse jeito que a galera fala, não vou aguentar. Fazer caridade, sinônimo, matar o seu futuro, entendeu? Não é de quem recebe a caridade, não. É de quem faz a caridade. Quem faz a caridade mata o seu futuro. Um filho, quem é rico, atrai filhos vagabundos para ver se acorda. Então o filho vagabundo é para ver se acorda o pai rico, e não o filho vagabundo, porque o filho vagabundo já é vagabundo. Agora o pai rico tem potencial de acordar, porque eu existo para ser rico sempre. Eu não existo como está lá no livro dos Espíritos, uma encarnação rica, outra pobre, rico, não sabe viver, está certo o livro dos Espíritos. Uma rica, outra pobre, uma rica, outra pobre. Agora quem sabe viver não pode ser pobre, porque sabendo viver, sabe usar a riqueza, e sabendo viver, tem dinheiro para comprar um livro, não precisa sonhar com o resto de livros em bibliotecas públicas. Deu? Empacou aqui. Eu acho que nós não vamos nós temos que decifrar essa obra não, viu? Pietro Baldi, você é terrível. Você nos encurralou em danado. Você nos encurralou. Né? Adaptada aos humildes e aos justos. Não, meu caro Pietro Baldi. Humildade é inerente à ignorância. O justo, ele não é humilde. O justo, ele pratica a humildade para não ofender quem não é o que ele é. De acordo? Eu vou precisar de mais tempo para falar sobre isso. Não, mas vamos terminar aqui. Pode falar. Vai. Que sabem chorar e crer. Chorar. Se eu choro, eu danifico o meu corpo material. Agora, se eu creio, eu posso crer sem precisar chorar. Porque eu posso crer amando. Porque quando eu creio chorando, eu desejo sem poder alcançar. Está claro aí? Está claro. Menino, dá para abrir o leque aí, a relação de um humilde que não é intelectual, que não é intelectualizado, não por intelectual não, que não é intelectualizado, para não se entender, né, meu? De um humilde que não é intelectualizado para um intelectual que é humilde. Humilde que não é intelectualizado. 2 pontos. Bondade burra. Deu para explicar?
bondade burra. Isso. Mas essa bondade burra, ela é uma bondade burra natural ou ela é imposta de fora para dentro? Na maioria dos casos, a maioria dos humildes são humildes porque aprenderam que é melhor a humildade do que explodir, do que brigar, do que exigir. Entendeu? Do que exigir. O humilde come frio. Quem exige come quente. Só que quem exige come quente com ódio. E o humilde que come frio vindo de alguém que ignora aquela criatura humilde. Aquela criatura humilde não conta na conta da humanidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É zero. Se é zero, está fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E deu humilde intelectual? O humilde intelectual é aquele caso raro em que a criatura compreendeu que, apesar de toda a intelectualização dela, ela é prisioneira de um espaço geográfico que não é dela, que ela está aqui por favor e não por direito. Deu? Isso arrebentou. Deu? Deu. Que é o meu caso, viu? Eu tenho certeza que eu estou aqui por favor, não por direito. O que eu sei mais do que os outros não é qualidade nem glória, não. É um vexame que eu deveria ter posto para fora há milhares de anos antes. Não pus porque vivi a preguiça, entendeu? Porque na terra o que mais tem chama-se preguiça. É o que mata a gente. Para que me preocupar com hoje se eu tenho amanhã? Não. O amanhã tem que ser um em crescendo superando o ontem. Entendeu? E não ser igual. O amanhã igual, eu sou um ladrão da natureza. Entendeu? O meu amanhã tem que suplantar o meu hoje. Tá claro, acabou? Tá claro, beleza. Seguindo, o negócio hoje tá danado, né? Tem que aguentar. Tem que aguentar. Não dá. Aqui falo a inteligência, a razão. Razão A cética. razão cética. A ciência sem fé, a fim de vencê-las. Aqui está em pôr no plural, viu? A fim de vencê-las. Certo? No Porque plural. tem que vencer a inteligência, a razão cética, a ciência sem fé. Então é vencê-las no plural. De acordo? As minhas correções é milagre, né? Porque eu fui revisor a vida inteira. Então eu cato os erros fácil, né? Superando-as no plural, tá? Com suas próprias armas. Foi proferida a palavra doce que prende e arrasta para si porque comove. Coração. Indico-vos agora a mesma meta, mas por outros caminhos, feitos de ousadia e potência. Não é ousadia no plural, não. Ousadia já abrange o plural. Então, essa ousadia aqui não precisa no plural. Não precisa. Viu? Ousadia e potência. Então, feitos é no plural, que são dois, ousadia e potência, tá? Dois. De pensamento. Pois quem pede isso não saberia ver de outra forma, por faltar-lhe a fé ou por incapacidade de orientação para compreender. Então, voltando e agora analisando, que eu só li, viu? Agora você vai sofrer, viu, Raul? Nós vamos Sofrer. Pagar as folgas, as férias. Pagando as férias. Estou descontando, Raul. Estou me vingando. Com certeza, vingador. Aqui falo a inteligência. Inteligência, gente, é um departamento disponível
no cérebro de cada um de nós. A inteligência pode dormir e pode acordar. De acordo? Então, aqui falo a inteligência. A razão. Razão é exercitar a centrífuga num corpo que aprisiona essa centrífuga. Deu? Razão. O que é que eu faço da minha inteligência? Deu? Então, razão é um departamento da inteligência e não a própria inteligência. Tá claro aí? Nós vamos sofrer, né? Essa obra é terrível. Terrível. Nosso amigo foi professor mesmo, viu? Então, aqui falo a inteligência, a razão cética. Então, falei antes só sobre razão. Só. Agora eu vou falar sobre razão cética. Razão cética. Eu sei que o outro está certo, mas eu não concordo em dividir com o outro essa certeza. Então eu sou um cético, não endossando o que o outro professa. Deu? Tá claro, tá difícil? Não. Tá dando? Tranquilo. A ciência sem fé. Então vamos lá. O certo mesmo é ciência sem fé. Por quê? O que é fé? Fé, 2 pontos. Falta de ciência, decidiu. Porque se tem ciência, não precisa ter fé. Agora, a verdadeira ciência tem gratidão. Porque a minha inteligência não caiu do céu em 9 meses, não. A minha inteligência é acúmulo de informações lentas. Vai acumulando essas informações na soma das encarnações. Por incrível que pareça, desde o reino mineral. E não só quando eu sou um homem. Deu? Porque se eu aprendo que eu preciso da água para o meu corpo sobreviver, é uma razão cética. Agora, se eu sei que a água é o início da vida a partir de átomos de hidrogênio e oxigênio, é uma razão com fé. Que eu sei que outro criou no meu lugar para eu usufruir dessa inteligência que eu estou tendo hoje. Tá dando outra diferença? Não. Tá encaixando bem. Culpa o Pietro Baldi, que ele é que é complicado a beça, né? Tomando a conta. Então, ciência sem fé. De fato, o certo é ser uma ciência sem fé sempre. Agora, nas minhas entranhas, eu tenho que endossar, eu tenho que agradecer quem veio antes de mim e que deu os primeiros passos. Gente, quem nos escuta, não nos basta estar no século XXI. Se eu vivi intensamente o século XX, eu entrei no século certo, que é o XXI. Agora, se no século XX eu comi, bebi e dormi, não fiz o mal a ninguém, não prejudiquei ninguém, mas não cuidei da minha inteligência, do meu espírito, eu fracassei. Então, meu corpo entrou no século XXI, mas a minha inteligência estacionou no século XX. Vê se deu. Deu? Deu. Mesmo? Tranquilo. Pietro Baldi é seu tesouro. Isso aqui só está começando, só no início. Daqui a pouco vai pintar o chumbo grosso. A fim de vencê-las, aqui é no plural, viu, gente? A fim de vencê-las, vencer todas as. Vencer a inteligência, a razão cética, a ciência sem fé. Superando-as com suas próprias armas. Superar tudo isso com as próprias armas. A minha inteligência pode ser para atirar contra mim, matando o meu tempo, ou para atirar a meu favor, me fazendo correr varando o futuro. Deu? A minha inteligência. Tá claro?
Foi proferida a palavra doce que prende e arrasta para si, porque comove. Coração bom, isso é um perigo, tá? Certo? Meu coração tem que ser neutro, não pode ser bom. Se for bom, cuida, beneficiando o corpo, mas prejudicando a longo prazo o espírito. Entendeu? Entendeu? Indico-vos agora a mesma meta, mas por outros caminhos, feitos de ousadia e potência de pensamento. Ousadia, eu quero. Potência de pensamento, eu posso. Deu? Tá dando sono aí? Não, tá dando para aguentar? Só o abre-boca mesmo, rapidinho. Pois quem pede isso, não saberia ver de outra forma. Isso. Exato. Pois quem pede isso, não saberia ver de outra forma. Para ver de outra forma, não me basta ver. Eu tenho que entrar. Deu? Com certeza. Deu, né? Por faltar-lhe a fé ou por incapacidade de orientação para compreender. Então, voltando. Por faltar-lhe a fé. Se for fé em si mesmo, parabéns. Mas se for fé em Deus, está errado. Entendeu? Eu tenho que ter fé em mim mesmo. Cada um de nós é cópia de Deus. Cada um de nós é cópia xerox de Deus. Agora, tenha inteligência para desbravar, não para esperar que Deus desbrave. Vê se está claro? Ou por incapacidade de orientação para compreender. Incapacidade de orientação para compreender. O que é que eu faço da minha inteligência? Se eu não tenho inteligência para saber, eu busco quem sabe. Deu aí? Deu. Vai ter alguma consideração ou não? Não, aí já. Então vai. Para seguir a turma é demais, né? Então até mais. Foi um prazer estar com todos vocês que nos veem, nos ouvem. E um desafio: não sejam nunca pé de chinelo, esperando que o outro traga respostas. Analise, pense, pesquise e busque a resposta. Que mesmo que seja errada, é preferível errar a não fazer nada. Falei claro? Mesmo? Sim. É isso, eu gostei, né?